Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da Claronet, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa será com o delegado de Polícia Federal, André Costa. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Ciências Criminais pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL. Iniciou sua carreira como escrivão da Polícia Civil do Ceará, é delegado federal desde 2002, exerceu a superintendência adjunta de Polícia Federal aqui no estado de Alagoas e no estado do Tocantins. Nessas passagens nas delegacias e superintendências, exerceu a titularidade de delegacias de combate ao narcotráfico, de crimes patrimoniais e ao crime organizado. E recentemente foi secretário de Segurança Pública e Defesa Social do estado do Ceará. E é sobre essa experiência mais recente o tema principal da nossa conversa. Ele já está aqui no estúdio e você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da Claronet, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo da TV Mar. Hoje, como informamos, nós temos a honrosa presença do delegado de Polícia Federal, André Costa. Ele é especialista em ciências criminais, atuou bastante contra ações do crime organizado, combate ao narcotráfico, crimes patrimoniais e recentemente foi secretário de Segurança Pública e Defesa Social do estado do Ceará. Bom dia, doutor André. É uma honra tê-lo aqui, uma honra ter essa oportunidade de entrevistá-lo. Já participamos de algumas operações e agora nesse ambiente de jornalismo. Muito obrigado. Bom dia, doutor Flávio. Satisfação imensa estar aqui com você e com os ouvintes da TV Mar. Poder passar um pouquinho dessa experiência, né, que a gente enfrentou lá no estado do Ceará e falar um pouco mais sobre o crime organizado e como combatê-lo. Vai ser certamente um momento, uma oportunidade muito boa para mim aqui com você. Vamos dar a oportunidade às pessoas de conhecer a sua carreira desde o começo. Como se iniciou essa carreira tão exitosa? Bom, eu sou natural de Fortaleza, lá eu fiz minha faculdade. Durante a faculdade, decidi ingressar no serviço público. Na verdade, eu tive uma experiência de em torno de um ano como agente de trânsito, lá em Fortaleza, da prefeitura. Depois ingressei na Polícia Civil no ano de 2000, como escrivão. Até eu me graduar em Direito, foi quando eu passei para delegado da Polícia Federal, na época com 23 anos, me mudei para Alagoas. Até hoje sou o único delegado da PF que tomou posse aqui no estado de Alagoas. Fiquei bem classificado no concurso, consegui uma vaga para cá. E aí começou minha trajetória dentro da Polícia Federal, né? Foram muitas operações, trabalhei em áreas como tráfico de drogas, crimes patrimoniais, crime organizado, a inteligência também da Polícia Federal. Depois saí para o estado de Sergipe, Tocantins, voltei para Alagoas mais uma vez. Tenho uma filha que mora aqui, então sempre tive como objetivo fazer minha vida aqui no estado, mas até que surgiu o convite para assumir a Secretaria de Segurança do estado do Ceará, meu estado de origem, uma oportunidade de voltar a conviver com a minha família também, com os amigos de lá, e foram quase 4 anos à frente da Secretaria. Foi a gestão mais longa lá. Verdade, Desde janeiro de 2017. Verdade. Doutor André, a sua experiência como superintendente adjunto federal, né, no Tocantins e aqui em Alagoas, que é uma função de gestão, de gestor, contribuiu muito para a sua recente missão de secretário? Olha, existem muitas diferenças, né, entre o dia a dia na Polícia Federal e numa Secretaria de Segurança Pública.
mas principalmente, eu digo sempre assim, o gestor, a gente gere recursos logísticos, recursos financeiros, mas a gente não gere pessoas, nós precisamos liderar pessoas. E foram experiências muito boas para mim, como superintendente adjunto, nesses 2 estados, para aprender como liderar pessoas, como estar realmente ao lado das pessoas, dos demais servidores e conseguir extrair, né, o melhor de cada um deles. Eu acho que a dificuldade maior é a gestão de pessoas. Se você é bom nisso, você vai lá para frente. Como surgiu o convite para ser secretário de Segurança do Estado do Ceará? Foi um pouco inusitado. Na verdade, foi no final de 2016. Eu já tinha até uma viagem agendada com minha filha para passar o Natal, aliás, o Ano Novo, em Fortaleza com a família. E dias antes eu recebo a ligação do então superintendente da Polícia Federal no Ceará, Dr. Delano, que trabalhou aqui também no estado de Alagoas comigo. E ele e o adjunto dele também, Dr. Coraz, trabalharam aqui ambos comigo no estado de Alagoas. E eles receberam a sondagem do governo do estado para indicar alguém da Polícia Federal que tivesse um perfil para a secretaria. E eles lembraram de mim, me ligaram, eles me chamam de macho, né? Eu cearense, né? Tenho esse hábito de usar macho e tal. Ligaram lá para mim e perguntando se eu toparia o desafio de assumir essa secretaria no estado do Ceará, dado que eu tinha o meu maior tempo de experiência na Polícia Federal foi combate ao tráfico de drogas aqui em Alagoas, crimes patrimoniais que envolvem, por exemplo, roubo a banco no estado de Sergipe e também crime organizado quando eu retornei aqui para Alagoas, que são as áreas mais afins com a segurança do estado. Tanto que, né, como a gente já trabalhou, muitas operações em conjunto com a Polícia Civil, algumas com a Polícia Militar também, e me sondaram. Eu disse que já tinha uma passagem marcada e que teria a oportunidade, então, de conversar com o governador, Camilo Santana. Meu nome foi para Brasília, passou pelo crivo da inteligência em Brasília, e o doutor Leandro Daiello, que na época era o diretor-geral, aprovou a indicação do meu nome. Então, foi algo assim, legal e principalmente louvável da parte do governador, porque foi indicação totalmente técnica. Né? Não veio indicação de ninguém do lado político. Não havia amizade com você? Não, o meu nome foi a indicação da Polícia Federal. Tanto que o doutor Delano falou na época, na reunião, governador, a Polícia Federal tem um nome e o nome é o delegado André Costa. Você tem ideia do desafio que iria enfrentar? Olha, a gente tem uma noção, mas na verdade só sabe realmente o que é estar à frente de uma Secretaria de Segurança Pública, ainda mais em um estado grande, o estado do Ceará tem uma população de pouco mais de 9 milhões de habitantes, mais ou menos 3 vezes, né, a população de Alagoas, mas a gente só realmente consegue entender bem o que é aquilo quando a gente senta na cadeira, quando a gente passa até aquele dia a dia, trabalhando ali com os policiais, com bombeiros, peritos. Então, a gente tem uma vaga noção, mas só sabe na pele quem está realmente ali, já à frente desse trabalho. Como você foi recebido pelas polícias, militar e civil? Olha, eu diria que, bem, é natural haver uma certa desconfiança, afinal, no meu exercício profissional, era uma pessoa pouco conhecida, nunca trabalhei no estado do Ceará, sempre trabalhei, a maior parte do meu tempo, trabalhei 9 anos na Polícia Federal aqui em Alagoas, foi o estado que eu tive mais tempo como delegado da PF. E, naturalmente, há uma certa desconfiança. Da Polícia Civil, tinha um lado bom, porque foi divulgado isso, que eu tinha sido escrivão da Polícia Civil, então havia uma expectativa muito positiva por parte, lá chamam inspetores, né, aqui são os agentes, lá são inspetores de Polícia Civil e escrivães, então havia essa expectativa positiva. Mas, assim, bem de cara, eu quebrei muito o gelo, eu busquei fazer diferente porque era o meu perfil, minha forma de trabalhar sempre foi estar à frente mesmo das operações. Então, logo na primeira coletiva, a imprensa veio me questionar dizendo que tinha áreas lá que a polícia não entrava. E eu desafiei, eu disse, pois me digam um local que a polícia não entra. E eles indicaram o local. Eles indicaram o local e disse, pois espera aí. Acho que 2, 3 dias depois já tinha uma operação montada e eu fui pessoalmente lá com os policiais, militares, civis, levei pessoal da perícia, até bombeiros, todo mundo foi junto, helicóptero, fizemos a operação, desci, desembarquei da viatura, andei com eles, tinha
tinha lugar ali entre o Ruela que eu tinha que passar de lado, assim, para conseguir andar, né? Então, andei lá em todos os lugares com eles e a imprensa bateu lá, né? Foi ver o que estava acontecendo. O secretário estava lá. E aí, ó, o próprio secretário está aqui e aí vieram me entrevistar e disse, ó, vocês desafiaram, tá aí, não tem lugar que a polícia não chegue. A polícia está pronta para atuar em qualquer lugar da cidade ou do estado. Você deu 2 grandes exemplos aí, né? Para quem está começando a carreira e pretende chegar no topo, quer ser delegado, aí você passa a ser um exemplo que diz, eu posso chegar lá também. E o outro exemplo é liderar lá na frente, né? Os grandes conquistadores, os grandes gestores lideraram com exemplo. E acho que isso é fundamental. E certamente foi uma surpresa boa para todos, né? É verdade. Eu tive que aprender desde o início, né? Porque quando eu cheguei na Polícia Federal, eu comentei, eu tinha 23 anos de idade, como delegado. E eu comecei a chefiar uma equipe e tinham policiais que praticamente tinham a idade de serem meus pais. Então, ou eu comandava e liderava pelo exemplo, ou não ia conseguir, talvez, me sobressair, né? E ter um reconhecimento e gozar de uma confiança daqueles policiais. Então, desde o princípio, eu sempre fui assim, ó, não é que, não ia dizer, vamos fazer isso, eu ia dizer, vamos fazer isso. Então, eu ia para a rua com eles, viajava para o interior do estado, né, fazia tudo junto com eles. E nisso, eu tive que aprender isso desde o princípio e acabei que isso se tornou uma marca da minha forma de agir, de trabalhar. E foi toda essa trajetória na PF, foi dessa forma, até mesmo às vezes como superintendente adjunto. Eu participei de operações também, estava lá com os policiais, então não podia ser diferente como secretário. Não dava para agir diferente, você tem que realmente ser quem você é. Até porque já estava dando certo, né? Sempre deu certo e eu tinha certeza. Eu falei para o governador que, mais do que um secretário, pelo que eu tinha conhecido já o passado lá do estado, mais que um secretário, ele precisava de um líder para a tropa dele. Estava faltando essa liderança, né? Não uma crítica às gestões anteriores, cada um tem um seu perfil de trabalho, verdade. Mas estava faltando alguém para liderar. Até então, havia lideranças políticas, né? Então, aquela coisa politizada, partidarizada, até beirando o que a gente chama de politicagem, que é uma política negativa, ruim, né? Então, até então, a liderança estava na mão de determinadas pessoas, né, que se usavam realmente para benefício próprio, se usavam da tropa, né, dos policiais. Então, ele precisava dessa liderança e tenho certeza, eu saí da secretaria até o fim, entreguei a ele, dei essa grande entrega que foi ter um líder para a tropa dele. Qual foi o primeiro teste que o crime organizado ofertou a você? Olha, uma coisa que me marca muito foi a morte do primeiro policial durante a minha gestão, né? Foi no final de janeiro ainda, tomei posse dia 5 de janeiro, e no final de janeiro de 2017 houve a morte de um cabo da Polícia Militar, Cabo Arlindo, e inclusive eu estava voltando de viagem de Alagoas, viver minha filha, estava chegando quando da conexão em Recife eu soube da morte dele. Assim que eu pousei em Fortaleza, já botei o colete e já fui para a rua junto com os policiais todos, para a gente trabalhar naquele caso e prender, né, as pessoas envolvidas. E até foi quando eu dei uma declaração muito polêmica lá, né? Depois a polícia conseguiu na manhã seguinte, isso foi à noite, na manhã seguinte a polícia conseguiu prender 2 envolvidos e eu deixei bem claro que a atuação na polícia tinha que ser enérgica e que eu não ia admitir esse tipo de situação, especialmente morte de policiais. São os policiais que protegem as pessoas, eles que são o escudo da população. Então, naquele momento eu disse que ou o bandido ele se entregava, ele obedecia ao comando da polícia e ele seria preso, ou então o bandido, se ele decidisse reagir contra a polícia, o caminho dele seria o cemitério. Eram os 2 caminhos, né? Ou justiça ou cemitério, mas a escolha é do criminoso. É ele quem escolhe o caminho e a polícia vai agir conforme a escolha dele. Eu vi a manchete, ou justiça ou cemitério. Exato, bem simples, né? Na verdade, alguns até quiseram criticar, mas assim,
é só porque a palavra é um pouco, né, assim, choca o ouvido de algumas pessoas. Mas isso é a descrição, em outras palavras, da legítima defesa. Cabe sempre ao policial, ele vai agir, ele vai dar o comando legítimo para a pessoa, por exemplo, parar um carro, para a pessoa se entregar, botar a mão na cabeça, enfim, os comandos necessários. Agora, se o criminoso não obedece a esses comandos, aí fica complicado para o policial. O policial não pode expor a ele e nem seus colegas e nem a população. Então, outra coisa que eu sempre disse lá é que se o criminoso coloca a arma na mão, não tem que esperar o primeiro tiro partir do criminoso, não. Do primeiro ao último tem que ser do policial. Porque se ele está com a arma na mão, já a iminência da injusta agressão já é legítima defesa. Então, pessoas que entendem equivocadamente que só é legítima defesa se o criminoso disparar primeiro. Isso está errado. Está errado. Eu tenho um amigo que disse que quando o bandido sai para matar, ele também tem o direito de morrer. Exato, são os riscos da atividade dele, né? Ele quer exercer essa atividade, ele tem alguns riscos que ele se submete. Verdade. No tocante às facções criminosas, você teve um momento bastante difícil com a da briga de facções dentro dos presídios. Exato. A gente teve um momento complicado, não foi só no Ceará, foi a nível de Brasil, né? Naquela crise prisional final de 2016, começou no Amazonas, se estendeu pelo Rio Grande do Norte, presídio Alcaçuz, né? Alcaçuz. E isso chegou ao Ceará também. Mortos foram evitados nos presídios, os presos foram separados em presídios por facções, né? Ou seja, facção A, os presos ficaram em um presídio, facção B em outro. Então eles foram divididos. Só que isso também acabou, a partir daí a guerra não aconteceu dentro, mas aconteceu nas ruas. Então aquele ano de 2017 foi o pior ano da história do Ceará, foi o pior do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, foi um dos piores aqui em Alagoas. Principalmente o Norte e o Nordeste sofreram mais naquele ano de 2017, isso falando nos números de homicídios, CVLI, crimes violentos, letais e intencionais. Então não foi diferente no Ceará. Então foi uma primeira prova de fogo, foi traçar estratégias para reduzir esses crimes. A gente tinha que fazer algo diferente, não dava para continuar fazendo o que vinha sendo feito antes. Então a gente montou uma estratégia de combate a isso. Conseguimos, então, a partir de 2018, reduzir. Em 2019, alcançamos o menor número histórico de homicídios. A nossa estatística lá inicia-se em 2009. Então, em 2019, foi o menor número de homicídios, números absolutos. Se olhar em taxa, foi melhor ainda. Mas em números absolutos, foi o ano com o menor número de homicídios, foi o ano 2019. E desde 2017 ainda, outro desafio também, que mexe muito com a sensação de segurança das pessoas, é a melhoria do CVP, do crime violento contra o patrimônio. Esse é o crime que o dia a dia alcança todo mundo. O homicídio em geral, principalmente as pessoas que estão na periferia, são as vítimas de homicídios. Mas o roubo, qualquer classe social, né, qualquer idade, as pessoas são atingidas. Normalmente homicídio mais jovens, mas o assalto, até um idoso é assaltado também. Então a gente desde 2017 conseguiu também com outra estratégia montada, reduzir já esse número de assaltos. Fortaleza era a capital do Brasil mais violenta. Ela, olhando no aspecto de CVLI, você encontrou ela de homicídios, ela vinha com os números no Brasil com taxa, né, em relação à população, vinha sempre ali entre as três capitais mais violentas, em números de homicídios, né, pegando esse número especificamente. Mas eu não direi mais violenta porque existem outros crimes violentos, como os roubos, né? Tinha mais homicídio, não significa exatamente a violência urbana como violência fica muito subjetivo, né? Você dizer se a cidade é ou não a mais violenta, até porque, como eu citei, os homicídios são em certas áreas da cidade. Então, por exemplo, um turista, ele vai para Fortaleza, ele vai circular em áreas lá que, por exemplo, não acontecem homicídios. Então, raramente, muito dificilmente, um turista ele vai, estando na área turística, vai ser morto, vítima de um latrocínio, por exemplo. Então, e os números melhoraram bastante. Realmente, ela veio, né, nessa posição negativa, Fortaleza. Em 2019, por exemplo, já ficou na média nacional. Já deixou de ser das piores e veio para a média. Não que isso é bom ou estava satisfeito,
mas a gente tem que avançar paulatinamente. A gestão que reduziu. Exato. E não se reduz o homicídio por acaso. Que é outra coisa, André, que muitos comentaristas, jornalistas, eles atribuem a queda e ao aumento de homicídio apenas às facções. Se sobe, foi as facções. Se desce, porque as facções resolveram esse ano não matar ninguém. Na verdade, homicídio, a gente não pode ter esse discurso muito simplista. Na dinâmica de homicídios, tem vários fatores que interferem. A dinâmica entre esses grupos criminosos tem sim um grau de interferência, mas não apenas isso, né? Existe também todo o trabalho da polícia nas ruas, que é importante. Sem a presença da polícia, sem uma investigação policial de qualidade que consiga realmente prender os envolvidos, né? Falando já em polícia civil, que prenda os envolvidos e tire aquela sensação de impunidade deles. Sem isso não vai se melhorar. E é importante também, claro, para você eliminar esse ciclo de violência, toda a parte de desenvolvimento socioeconômico, e aí você tem que ter um foco muito grande em determinadas áreas da cidade. Então, falando em Maceió, por exemplo, é uma cidade muito grande, população muito grande, e você nunca vai conseguir, na gestão de prefeitura, resolver todos os problemas de todos os munícipes, né? Então, às vezes a gente vê que em algumas áreas chegam ações sociais e de urbanização e a polícia não chega junto, ou vice-versa. Então, um grande desafio na segurança municipal é você conseguir levar ao mesmo tempo presença de segurança pública e, ao mesmo tempo, levar ações sociais, econômicas, saúde, educação, de criação de renda e educação, né? Então, esse é um grande desafio, chegar tudo junto. E o terceiro grande eixo, falei, trabalho da polícia, trabalho social. E um terceiro grande eixo que é importante é o controle do sistema penitenciário. E realmente o Ceará hoje é o exemplo no país de controle do penitenciário. Você bancou uma atitude lá, você, o governador, que eu acho que é elogiável, e exemplo para o país, do coronel, quando o coronel assumiu a administração penitenciária e resolveu separar as facções, não é isso? Ou o contrário? Você fala no começo da gestão? No começo da gestão. No começo da gestão era uma promotora, uma procuradora de justiça aposentada. Mas chegou um coronel e promoveu uma mudança lá no sistema penitenciário. Foi em 2019, eu acho que você está falando já. Quando houve os ataques? Quando houve os ataques. Isso. Quem chegou lá, na verdade, ele é oriundo da Polícia Civil do DF, o Mauro Albuquerque, né? Que é o Estado criou uma secretaria própria, até então não tinha. Criou a SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária. Subordinada à Secretaria de Segurança? Não, é uma secretaria à parte. E aí foi nomeado o Mauro Albuquerque, que vinha como secretário nessa área penitenciária no Rio Grande do Norte. Após Alcaçuz, ele foi lá, né, pelo governo federal, foi para intervir no presídio, depois foi efetivado como secretário. Na virada da gestão, 2018-19, ele foi para o Ceará assumir essa pasta. E aí a gente começou a trabalhar em conjunto, segurança pública e a administração penitenciária. Foi quando vieram aqueles ataques, todo mundo viu, acompanhou em todo o país, na imprensa, mas muitos falam assim que foi o mês dos ataques. Eu digo diferente, para mim foi o mês da virada que o Estado deu no sistema penitenciário. O presidente sempre fala, né, em virar a cadeia, na verdade quem virou foi o Estado. Então, assim, tudo foi transformado hoje em dia. O presidente fala em virar a cadeia. Eles falam isso, né? Se não tiver uma regalia, se não tiver visita íntima, vamos virar a cadeia. Pois o Estado fez isso, o Estado que virou a cadeia. Na verdade, tinha regalias, isso é a realidade em todo o Brasil. Todo o Brasil. Tinha regalias e o Estado cortou tudo. Hoje lá é o seguinte, a lei ela é cumprida, estritamente. Se a lei garante algum direito ao preso, vamos trabalhar para proporcionar. Por exemplo, hoje, a população carcerária caiu para em torno de 22 mil presos e desses, pelo menos 12 mil, eles têm hoje, participam de aulas, escola ou cursos profissionalizantes. Mais da metade da população. Né? Tirou das celas TV e celular do presídio todo. E hoje lá eles leem. Então, cada dia de leitura, ele consegue remir pena também. Então, é interessante. Recentemente eu estive lá nos presídios e em todos que eu fui em 3,
E todos eles, assim, você tem um presídio com 1.500 presos e você não ouve um pio. Um silêncio. Inclusive, eu vi um interessante, em uma das celas que eu passei, um preso reclamou com o outro porque fez barulho e ele queria ler. Né? Então, tem um projeto, eles recebem doações de livros, os presos leem e tem que fazer depois uma redação sobre o livro. E essa redação é avaliada. Se ela é aprovada, aqueles dias de leitura servem como remissão. E para você ter uma ideia de 22 mil presos no sistema, só no último ano eles receberam mais de 70 mil atendimentos médicos. Eu lhe pergunto, 22 mil pessoas, talvez seja uma área aqui em Maceió ou em qualquer capital do país, onde é que uma população de 22 mil pessoas, em média, recebe 3 atendimentos médicos no ano. Eu vi um lá na hora acontecendo, ele estava sendo atendido porque estava com refluxo. Refluxo, mas recebendo atendimento médico. É uma sensação de que o Estado respeita, né, essa condição dele, está trabalhando para ressocializar. Mas, por outro lado, sem regalias. Então, visita íntima não existe. Só existe aqui no Brasil, né? Brasil. Então, lá não existe nenhum presídio visita íntima. Também tem um momento de visita. Se ele é faccionado, ele só consegue ter visita no parlatório, ele não tem contato pessoal. Então, existe uma série de procedimentos, não tem mais o chamado malote, que a família traz comida, roupa, essas coisas, e deixa lá para ele levar, porque dentro do malote que vem o celular, que vem, né? Então, não entra mais nada de malote. Ele usa só a roupa que o presídio fornece, é a roupa que ele usa. Não tem tomada na cela, né? Sem tomada em cela. É interessante uma coisa que você percebe lá, nas paredes da sala de aula e nas carteiras não tem um risco. Nenhum risco. Nem escola pública ou particular você vê isso aqui. Porque se riscar, já sofre uma punição. Então, assim, é cobrada a disciplina, mas tudo isso conforme a lei. Então, hoje, alguns sempre querem questionar se o Estado faz acordo, né, com facções. Se tem acordo, o acordo é um só. A lei vai ser cumprida. Esse é o acordo. Você cumpre a lei, se submete ao império da lei e nós, Estado, vamos cumprir a lei. Acabou, não tem nada além disso. Cada um cumpre seu papel. Exato. Estamos certos. Né? O sistema penitenciário, né, tem essa história de que é comandado pelas facções e as facções no Ceará teve um destaque muito grande durante todo esse movimento. Aí surgem nomes desconhecidos. Força FDN, né? FDN e Guardiões do Estado. Guardiões do Estado. A gente tem uma política lá de não citar os nomes, né? Assim, das facções, né? Então, para não valorizar. Assim, não criar uma marca, digamos assim, né? Mas assim, nós temos lá facção 3 que atuam mais a nível nacional. Na verdade, uma delas até sumiu mais, que vem da região norte do país. Ela pouco atua lá agora. E temos uma local, né, que, digamos, nasceu dentro do Estado. Essa local, a gente fez um trabalho muito forte. Tomamos mais de 100 milhões de reais em bens e valores. A Polícia Civil, em investigações, sequestrou ou apreendeu mais de 100 milhões em bens. Por exemplo, bens imóveis, tinha parque aquático, né, helicóptero, embarcações, carros de luxo e valores em espécie ou em contas bancárias. Mais de 100 milhões de reais, que era usado para movimentar e fomentar tráfico, homicídios, roubos. Então, esse dinheiro hoje está com o Poder Judiciário e a gente aguarda uma destinação para, em caso de perdimento, esse recurso vai, uma boa parte, para o Fundo Estadual de Segurança Pública, para que a gente possa investir no futuro nas nossas polícias e no combate mais eficiente ao tráfico e às facções. O que a Polícia Federal fez recentemente, né? Está mexendo na estrutura financeira. Exatamente, né? Você precisa aprender drogas, aprender armas, precisa prender os envolvidos, mas se você faz tudo isso e não ataca a via financeira, o trabalho ele foi insuficiente, ele foi incompleto. Então, a gente precisa investir mais nessa área dos crimes financeiros, né, da lavagem de dinheiro. Tá, vamos falar da greve da Polícia Militar. Aquilo ali foi também outro grande teste, né? Aliás, você só pegou coisa pesada. Foram muitas experiências difíceis, né? Muitos momentos difíceis que a gente enfrentou
mas que serviu também para trazer uma boa experiência, uma bagagem, talvez única, né? Passando pelos ataques, né? Passando aí pela greve. Nós temos uma imagem forte, né, das viaturas todas. Exato, isso aí foi na frente nas proximidades de um batalhão que eles usaram como sede, digamos assim, no movimento. Esse batalhão, inclusive, ele foi destruído, vai ser construído lá, creio que ou uma escola ou uma areninha, que é um projeto que faz campus, né? Mas o governo vai fazer algo para a comunidade local, embora a gente vai manter base em container, né, na região, para não desguarnecer aquela população, mas foi o mesmo batalhão de onde partiu a greve de 2011 e 12, na virada do ano. Então, havia um simbolismo negativo nesse prédio e ele já foi, inclusive, posto abaixo. Emblemática, né? Emblemático. Então, teve a questão dos ataques, foi um momento difícil, teve período de muitas chacinas também, em 2017, foi outro momento complicado. Teve a própria greve e, na sequência, uma pandemia, né? Então, foi tanto momento difícil que eu creio que talvez ninguém enfrentou tudo isso dentro de uma gestão de segurança pública, né? Em relação à greve, eu digo, foi o meu momento mais difícil. A greve foi o meu momento mais difícil como secretário, porque logo eu que sempre, assim, lutei muito pelos policiais, então era muito difícil você se posicionar contra parte deles. Não era um movimento geral, havia um número específico de policiais. Tem uma motivação política nisso? Olha, com certeza, com certeza. Porque houve primeiro, no final de 2019, houve a oferta, né? Assim, o governo anunciou um aumento para os militares, para todas as carreiras, perícia, polícia civil e os militares, corpo de bombeiros e policiais militares. Então, ofertaram que o impacto no orçamento daria mais em torno de 350 milhões na folha, só para os militares. Um soldado, por exemplo, ele ia aumentar... Para 4 mil e pouco. Na época, o que foi ofertado já ia aumentar em torno dos 20%, né? Num momento complicado, crise, né? Todo mundo sem saber ainda, mas vindo uma pandemia, né? Estava sendo debatido, você já era noticiado no mundo. Exato. Não foi aceito essa oferta do governo. Foi feita uma mesa de negociação na Assembleia Legislativa, com deputados da situação e da oposição, as associações e o governo. E após, acho que 2 reuniões apenas, de 350 milhões, o governo ofereceu quase 500 milhões de reais. E ainda disse, olha, façam a tabela do jeito que vocês quiserem. E eles montaram a tabela, e aí tinha deputado federal, né, ligado a essas associações, tinha deputado estadual, tinha vereador e os presidentes. Eles sentaram e montaram a tabela e o governo aceitou. E eles fizeram, inclusive, na hora um vídeo emocionado, falando que era uma grande conquista, né, que tinham alcançado uma grande conquista e que aceitavam e estavam muito satisfeitos. Choraram, inclusive, no vídeo. Foi feita uma live na hora, né? Eles se apressaram até para serem os primeiros a comunicar a tropa. E 2, 3 dias depois a gente é surpreendido com o início do movimento, né? Então, assim, a gente vê que... E hoje quem estava à frente do movimento são candidatos lá, né? Então, são candidatos a cargos eletivos, agora para vereador. Então não foi por acaso, né? Vereador, prefeito, então, assim, não foi nada por acaso. Foi um momento difícil, mas que a gente teve que enfrentar e eu digo, deixamos um grande legado para a sociedade cearense. Porque além de não conseguir passar nenhuma lei de anistia, que é uma coisa que eles contavam desde o início, né? Que aconteceu no Espírito Santo, né? Isso, e na greve de 2011 e 12 teve também no estado do Ceará. Então, além de não passar, tentou-se até, um deputado federal do estado ele apresentou um projeto na Câmara, um projeto de lei federal, já que ele não conseguiu no estado, para que fosse aprovada a anistia nesses casos, desses movimentos. E então o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vetou, disse que não ia nem mandar esse projeto adiante. Então, e na Constituição do Estado do Ceará, hoje, há uma previsão no texto constitucional que proíbe qualquer projeto de lei, iniciativa de lei, no sentido de dar anistia
a policiais que participem de movimento paredista. Foi uma emenda pós-greve. Pós-greve. Então, essa emenda na Constituição, então a gente deixou um grande legado para o futuro. Se o policial, de qualquer área, ele quiser participar de um movimento, ele já sabe, ele entra sem qualquer possibilidade, sem qualquer chance de anistia. André, teve um outro momento crítico que foi o senador Cid ser baleado, né, durante o movimento. Como você enfrentou isso? Engraçado. Tem pessoas até que duvidam ainda, né, se ele realmente foi baleado, né? A própria perícia da Polícia Federal esteve lá, né, em Sobral. Eles pediram até disponibilizar aeronave para levar os peritos, papiloscopistas da Polícia Federal até Sobral. E isso consta, né, em autos de inquérito policial. Realmente foi algo real, para quem ainda duvida, né? Foi algo real. E foi um momento muito complicado, porque, especialmente, graças a Deus não houve a morte, o resultado morte, né? Seria bem mais... Muito trágico, né? Mas, assim, foi um momento, a gente estava ali acompanhando no dia, o que é que aconteceu naquele dia especificamente. Ele não foi lá sem motivo algum, né? Logo na manhã, são divulgadas algumas imagens de... o indicativo policiais, mas não estavam fardados, policiais militares sem farda, cobrindo o rosto, encapuzados, em viaturas da Polícia Militar, circulando as ruas do comércio de Sobral e mandando fechar o comércio. Dizendo que era para fechar o comércio. E aí os comerciantes começam a fechar as portas. Aí isso chega até o senador. E ele já, creio que por isso, decidiu reagir, né? Ir às ruas com a população. Poucos minutos depois, meia hora depois, policiais civis de Sobral, bravamente, foram até o centro, mandaram abrir as portas do comércio, o comércio todo foi reaberto e eles ficaram lá, garantindo o funcionamento do comércio. Foram assim, fizeram muito além do que era a obrigação deles, como policiais civis, né? Eles realmente apoiaram bastante. Tem que ter gente desse tipo, né? Num momento desse, né? Exatamente. A gente pôde contar demais com a Polícia Civil. Temos até imagem disso aí, José, do senador Cid baleado. A escavadeira, o secretário de Segurança do município, ali de boné preto, com ele, agora o Tenente Coronel Erlânio, na escavadeira, né? Provavelmente não foi pior o resultado porque o disparo atingiu o vidro, né? Que é muito grosso da retroescavadeira. E talvez poderia ser, né, ter um resultado pior. Graças a Deus está aí recuperado. Não entro no mérito do fato em si lá, isso aí está sendo apurado, e não quero me manifestar porque é objeto de inquérito, para não interferir, digamos assim, no entendimento, né, da investigação. Mas então foi isso que aconteceu. Comércio fechado por policiais militares encapuzados, a Polícia Civil chega, manda reabrir, reaberto o comércio, mas o senador viaja para Sobral, vai com a população até as portas do batalhão de lá, né? Todos depois foram identificados, apesar dos capuzes, ferramentas aí tecnológicas, né? Vamos até falar disso. Né? Isso, identificou todo mundo e, enfim, deixar agora que o processo disciplinar e, eventualmente, judicial, né, julgue a cada um. Com relação ao homicídio, o Ceará teve um momento de redução, um aumento e há um novo aumento agora esse ano de 20. A gente começou 2020 ainda um resultado bom. 2019, como eu falei, foi o melhor ano histórico. Em 2020, entrou janeiro, um pequeno aumento. Em fevereiro, os números estouraram por conta da greve. Né? Então, quem acabou pagando por isso foi a população, até com as vidas, né? É um movimento muito danoso para a sociedade. Assaltos e... Nós temos imagem aí de assaltos e homicídios. Uma guerra urbana, né? Teve uma situação até que eles tomaram a viatura da Polícia Civil, né? Também, então foi um momento muito complicado. E logo após se seguiu a pandemia, né? Todo mundo acompanhou, o estado do Ceará foi dos primeiros que mais sofreu ali com a pandemia, né? Provavelmente muito voo internacional. Até então vinha sendo a capital com mais voos internacionais no Nordeste, ultrapassou Recife, Salvador, a cidade cresceu muito. A gente pode até comentar sobre esse crescimento e os efeitos depois. Mas, assim, sofreu bastante e a polícia também.
naquele princípio, ninguém tinha ainda se preparado, não tinha EPIs, não tinha álcool em gel, não tinha máscara, não tinha luva, enfim. Todo mundo, né? Pegou de surpresa todo mundo ali. E a gente chegou a ter, pra você ter ideia, entre policiais civis e militares, em torno de 2.000 afastados ao mesmo tempo. Então, daí os números também cresceram, claro, menos polícia nas ruas, né? Menos atuação das forças de segurança. Então, a gente teve ali praticamente um quadrimestre com números mais elevados. Já desde junho, julho, agosto, setembro, período que eu ainda estava lá, a gente voltou a cair muitos números. E, assim, se a gente pegar janeiro, antes desse problema todo, e esses meses após o efeito maior de greve e pandemia, se a gente pegar esses meses, a gente vinha no aumento em relação a 2019, mas vinha como o segundo melhor ano desde 2012. Porque comparar com 2019 você sempre compara, é difícil. 2019 foi um ano atípico, porque foi o ano da reação no sistema penitenciário. Então, assim, é como se você pega ali as facções, dá um soco ali pesado, ele fica desnorteado, mas depois ele volta para a luta. Né? Porque isso é uma luta, nunca vai se acabar, na verdade, a luta contra o crime. Né? Então, ele levou um soco forte, ficou ali sem saber o que fazer, mas depois ele volta para a luta. Então, eles também se reorganizaram, né? Buscaram atuar de outras formas, sem aquele controle todo dentro dos presídios, já que perderam as comunicações. Não totalmente, né? Passaram a usar também alguns poucos, não é uma crítica geral, mas alguns poucos advogados, alguns foram até presos, né? Advogados, às vezes, centenas de idas ao presídio dentro de um mês. Então, eles se reorganizaram para conseguir se comunicar de outra forma, sem os celulares. Claro que perde muito, mas ainda mantém, eles não ficam incomunicáveis, né, dentro dos presídios. Então, eles se reorganizaram, naturalmente seria algo que a gente não quer, mas que seria normal haver um pequeno aumento. Mas você vê que, mesmo assim, esse aumento, tirando aquele quadrimestre excepcional de greve e pandemia, mas um aumento que ainda assim foi melhor do que todo um histórico lá dentro do estado do Ceará. Então, tem uma expectativa muito boa para frente. Tira 2019, que os índices estão... 2019 foi bem atípico, realmente. Graças a Deus foi um ano de grandes conquistas. Mas isso não ocorre por acaso, né? Eu andei lendo sobre a sua administração e você implantou procedimentos tecnológicos, criou delegacias. Me fale aí da sua administração. A gente tinha aquele problema, por exemplo, dos homicídios, e a forma mais eficiente, além da presença da Polícia Militar nas ruas, que é importante, estudar os chamados hotspots, saber onde mais acontece homicídio e marcar a presença nessas áreas, mas sem uma investigação com excelência, com eficiência, não se consegue combater o homicídio. Você visualizava, mas não... Porque assim, a PM não tem como estar em todos os lugares a todo momento. Então, o criminoso, ele espera a oportunidade. Né? Então, ele não pratica homicídio naquele hotspot, naquele horário, mas ele então vai para outro canto, vai para outro horário e pratica. Então, é importante, é um trabalho que tem que ser feito e que ajuda a diminuir os números, mas tão mais importante é tirar do homicida o sentimento de impunidade. Sim. Isso é que é importante também. Então, esse papel é da investigação da Polícia Civil, de identificar esses criminosos, colocá-los na cadeia e dar esse exemplo, dissuadir os demais, saber assim, se eu matar alguém, eu vou ser preso. Se ele colocar isso na cabeça, ele vai pensar bem mais antes de decidir matar uma pessoa, de tirar uma vida. Então, a gente fez, por exemplo, na DHPP, a gente mais que ampliou, mais que dobrou. A DHPP tinha 5 delegacias, hoje ela tem 12. Nós fizemos 10 delegacias para investigar os homicídios em geral. Criamos uma delegacia, Flávio, que ela é exclusiva, ela é única no Brasil hoje, que é uma delegacia que investiga apenas crimes de homicídios praticados contra agentes de segurança pública. Uau. Então, e a única delegacia da DHPP que não investiga apenas homicídios consumados. Se foi um homicídio tentado, até mesmo uma ameaça contra um policial, por exemplo, essa delegacia da DHPP é que faz a investigação. E é a única que atua em todo o estado do Ceará, as demais atuam em Fortaleza e região metropolitana, em algumas cidades. Essa delegacia ela atua em todo o estado do Ceará. Se um policial no interior foi vítima de um crime, é essa delegacia que vai apurar e ela tem quase 100% de resolubilidade, pra você ter ideia. E a 12ª, que é uma delegacia específica para pessoas desaparecidas
também que dá um conforto muito grande às famílias durante aquele período até achar uma pessoa desaparecida, né? Então a gente fez isso. Nem para onde ir, você tem um lugar você centraliza, né? As pessoas sabem a quem recorrer, a quem procurar. Tem rede social, as pessoas buscam também ver redes sociais, a delegacia de desaparecidos. Investimos também em criar a DRACO, que é também uma delegacia, uma divisão específica para o combate ao crime organizado, pegando como modelo a 17ª Vara Criminal aqui. Eu, como secretário, com apoio do Dr. Delano, que era o superintendente da PF à época, nós conseguimos fazer um trabalho com o governo, convencer o judiciário, que também mandou um projeto de lei que foi aprovado, e hoje existe uma vara específica de combate ao crime organizado, uma vara colegiada, são 3 juízes, nos moldes do que nós temos aqui em Alagoas, que realmente traz um apoio, uma ajuda muito importante para o trabalho da Polícia Civil nas investigações, né? Então, o Ministério Público também já tem o além GAECO, do MP, que já tinha o GAECO, né? Então a gente fez esse trabalho. Também trabalhamos muito lá com policiamento, aí falando em PM, né? Um policiamento naqueles hotspots, naquelas áreas que, historicamente, sempre, né, passa ano, e os homicídios são nos mesmos bairros, nas mesmas áreas, né? O que é que nós fizemos lá também? Nós territorializamos o policiamento. Nós criamos bases fixas naquelas áreas de conflito entre facções, e lá disse, agora acabou a briga aqui, quem toma de conta agora é a polícia. Das UPPs carioca? Naquele molde, só que a gente foi um pouco além, né? A gente não se limitou só a colocar a polícia militar lá, que é incompleto, é importante, mas é incompleto. A gente conseguiu, junto com a prefeitura, parceiros privados, como a Filarmônica de Fortaleza, como os clubes de futebol Ceará e Fortaleza, parcerias privadas com a prefeitura e pastas sociais do Estado, para nessas áreas onde implantamos o policiamento comunitário, voltado à resolução de problemas, levamos diversas ações de urbanização, de ações sociais. Então, começar a fazer uma transformação urbanística nessas áreas também. É fundamental esse trabalho com a prefeitura. E o terceiro passo foi também levar a investigação. Nós queremos um modelo diferente de trabalho da Polícia Civil, que está sendo inclusive estudado por uma universidade em Nova York. Eu tive uma reunião semana passada, aliás, essa semana, né, com a John Jay College, que fica sediado em Nova York, e um trabalho nos moldes do que se faz em algumas grandes capitais dos Estados Unidos, que nós chamamos de dissuasão focada, em que a Polícia Civil, normalmente, ela atua de forma reativa. Por quê? Porque ela atua após a prática de um crime. Então, ela é reativa e o foco dela é investigar eventos criminosos. Lá nós criamos algumas equipes altamente capacitadas e também com ferramentas necessárias de inteligência para que eles fizessem um trabalho proativo. De que forma? Um trabalho em que eles focam não em eventos criminosos, mas em alvos criminosos, em pessoas, que é muito inspirado também como os norte-americanos e outros países trabalham em relação aos terroristas. Eles têm os alvos e buscam acompanhar o dia a dia daqueles terroristas, né? Então, a gente faz agora com isso. A Polícia Civil vai lá na casa do criminoso, naquele que mais interfere na violência local, e vai lá e diz, aqui a Polícia Civil, nós sabemos quem você é, nós não vamos admitir aqui homicídios nem crimes nessa área. Então, ele vai lá na casa dele e dá o recado. E passa a monitorar, ver que carro que ele usa, ver o celular que ele utiliza, quem mora com ele, se ele trabalha, vai conferir se ele está trabalhando, onde é que ele trabalha. Então, tem equipes voltadas para isso. Esse conjunto de ações, para não ficar como é o UPP do Rio... É porque a UPP, ela conquistou, mas não ocupou. E exatamente. O Estado está conquistando e ocupando. Não tem sustentabilidade. Não tem. Você se limitar à presença policial no local. Isso não se sustenta com o tempo. Precisa da área social e precisa da investigação, né, criminal, para realmente chegar nas entranhas do crime organizado. Ô André, eu estava vendo que vocês criaram lá o SPIA. O que é isso? Nós temos poucos minutos, mas temos muito para falar. É um sistema, é um trocadilho, né, que a gente lá no Ceará fala muito isso, né? Fulano, espia isso, espia aquilo, né? Tem um sistema policial indicativo de abordagem. Um grande sucesso no Ceará, grande sucesso. O ex-ministro Moro chegou a falar que queria implantar em todo o país, talvez por questões políticas, né? O Ceará é um estado lá
do Nordeste. Sim, que é do PT. Um estado governado por um partido de oposição, embora lá sempre se buscou muito diálogo com o governo federal, né? Passou a eleição, agora é trabalho em prol da população. O que é que ele faz esse sistema? Importante dizer, não é só tecnologia, não é só sistema, porque isso aí, a tecnologia por si só não resolve o problema. Nada. Foi montada uma estratégia, identificado um problema e montamos uma estratégia com um modelo de resposta de como resolver esse problema. Problema, roubos, crimes. O Brasil como todo tem uma política desarmamentista, tem justificativa. Quase todos os crimes de homicídio são praticados com arma de fogo. Mas esqueceram-se, nos últimos anos, de que quase todos os crimes também são praticados com veículos, automotores. Depois que se popularizaram, motos, carros, mas não qualquer moto, não qualquer carro. Exatamente. Quais? Normalmente, um carro roubado, uma moto furtada, um veículo clonado. São veículos em situações irregulares. Então, a gente viu, se a gente conseguir controlar a circulação desses veículos, saber onde eles circulam... Afeta a mobilidade do crime. Vai afetar, que é o que nós chamamos, a teoria da mobilidade do crime, que foi criada lá no Ceará por nós. Então, a gente criou esse sistema. Primeira etapa do modelo de resposta. É um sistema que aplica técnicas de inteligência artificial. Ele detecta a passagem do carro. A gente começou custo zero. Aproveitamos esses fotossensores do trânsito. Depois a gente investiu mais em câmeras, mas começou custo zero. O veículo passa, na hora a inteligência é quem faz o monitoramento das câmeras e ela alerta o policial. Olha, um veículo tal, roubado, passou a 2 segundos nesse ponto, nessa direção. Norte, sul, leste, oeste. Aí pronto. A gente passa a estar não atrás, mas passos à frente do criminoso. Aí vai para a central de operações. Lá a gente vê onde o veículo passou, vê onde estão as viaturas no mapa e monta o cerco inteligente naquela sala que você mostrou. Essa é a sala de situação, né, dentro da CIOPS. Então, os policiais colocam as câmeras, começam a ver onde o carro está. Então, ele tem já o dado em tempo real, pelo espia, tem imagens em tempo real, pelas câmeras de vídeo monitoramento. Só tínhamos 150 câmeras em Fortaleza. Hoje, são mais de 3 mil em 42 cidades do estado. 3 mil olhos. Mais de 3 mil. Colocamos as câmeras, imagem em tempo real. E montamos o cerco. E, para chegar mais rápido, o que é que a gente fez lá? Investiu fortemente em motopatrulhamento. Ela tem um batalhão chamado Raio, que é o maior batalhão de motopatrulhamento do Brasil. São 2.500 policiais hoje em 42 cidades do estado. Nas mesmas cidades que a gente colocou câmeras, colocou o Raio. Para ter motos, são motos 1000 cilindradas, para quem entende aí, sabe o que eu estou falando. Né? Motos, a Honda Africa Twin, 1000 cilindradas, ninguém foge do Raio. Então, a gente chega nesses veículos. É comum. Uma pessoa é vítima de um crime, liga para o 190, olha, minha moto foi roubada, meu carro foi roubado. Antes de chegar na delegacia para fazer um BO, a gente já liga de volta, olha, vá na delegacia tal e receba seu carro, sua moto de volta, foi recuperado. Fantástico. Grande sucesso lá. Nós teríamos até muito mais assunto principalmente nessa área de gestão, né, e essas soluções. Aí, mas fica a curiosidade aqui para um outro momento, André. Nós temos mais um tempinho para suas considerações finais. Falar hoje em segurança pública, a gente precisa sempre pensar diferente. É o que eu vejo hoje para quem gera essa área, precisa pensar diferente. O crime já mudou bastante e às vezes a gente não se amoldou para essas transformações que o crime já vem aí atuando através da forma como se organiza. Então, a gente precisa também mudar. Pensar novas estratégias, é o que nós fizemos no Ceará. Pensamos em estratégias diferentes para combater homicídios, estratégias diferentes para combater o roubo. E hoje não tem como você fazer inteligência e aperfeiçoar, melhorar os processos sem tecnologia. É uma grande marca da nossa gestão. Nós temos lá dezenas de pesquisadores, policiais e também não policiais, trabalhamos junto com as universidades, com o Instituto Federal de Tecnologia, Universidade Federal, Estadual, particular, a Unifor. Então, a gente montou uma rede de laboratórios de tecnologia e hoje a universidade está dentro da secretaria e a secretaria está nas universidades. A gente trabalha em conjunto e constrói soluções tecnológicas moldadas para os nossos problemas, né? Então, através disso, é a tecnologia, só que ela vindo como ferramenta da estratégia que foi montada. O mais importante são os gestores, quem entende do negócio
montar a estratégia e dizer como a tecnologia pode apoiar. E aí trazer essas pessoas para realmente melhorar essa gestão, melhorar os processos e a gente não melhorar o grande objetivo nosso, melhorar a qualidade de vida da população. André, muito obrigado. Meus repetidos parabéns pela sua gestão, pelo seu profissionalismo. Você é um profissional exemplar que honra aqueles que fazem a segurança. Muito obrigado. Obrigado. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo na TV Mar, canal 525 da Claro Net e também na nossa página do YouTube. Até a próxima.